Olá, meu amigo, olá, minha amiga, vocês que estão acessando ao Direito Distorcido. Eu sou Michel Cesarino, é um grande prazer contar com a sua presença e audiência agora, neste momento, seja dia, seja tarde, seja noite, a hora que você está assistindo a este vídeo. Também agradeço muito por você já estar inscrito neste canal e por ter ativado as notificações indo lá na sinetinha e clicando sobre ela. E sou muito grato por você compartilhar este vídeo e por curti-lo. É isso aí. Este vídeo é uma espécie de continuação a um que eu acabo de gravar, falando sobre como governar o Brasil, sobre as visões acerca de como lidar com o Congresso e projetos, que tipo de projetos, etc. Mas, neste agora, eu abordo um tema específico, bem mais específico, que é o seguinte. O senhor presidente Bolsonaro, nesta semana, ele postou uma gravação do que ocorreu durante um bloco no Carnaval de São Paulo, que é aquela situação ali do rapaz da drag queen, que cometeu alguns gestos ali não muito adequados, e adequados para serem postos a circular na internet, diga-se de passagem. Então, certas coisas aconteceram, não vou adentrar em detalhes aqui. Enfim. Ora, carnaval, gente, tem de tudo, acontece de tudo. É a festa em que você vai ter o povo soltando aí tudo que estava contido dentro dele. Eu não acho que a gente deva censurar o carnaval, porque em termos de psicologia social e de sociedade, é uma festa interessante. Por quê? Porque durante o ano as pessoas estão ali todas atarefadas, têm os desejos, elas engolem muito sapo, elas sofrem. Então é interessante ter um momento coletivo em que aquelas coisas que estão reprimidas elas vêm à tona. Por quê? Essa energia condensada que vai ficando ali mal trabalhada dentro da pessoa, às vezes ela pode gerar problemas, conflitos. Então é interessante ter esse tipo de festa, porque seria como se fosse um momento de cartaz coletiva aí para liberar os recalques. Não é? Se não fosse isso, talvez nós teríamos uma população mais histérica ainda, mais estressada ainda. Enfim, e não adianta muito lutar contra o exército de Dionísio. Né? Falando aí de um conto famoso do Luciano de Samosata, em que os indianos com seus exércitos estavam perfilados e preparados com a grande disciplina para se defenderem do tal do Dionísio, do poderoso exército de Dionísio que ia invadir a Índia. Então, quando avistaram ao longe a vinda do exército de Dionísio, eles não levaram muito a sério a coisa. Porque, imagina, o exército de Dionísio, aquele deus gordo com as bochechas vermelhas de vinho, embriagado, louco, dançando, e mais aquele monte de mulher bacante, louca, descabelada, e faunos, e sátiros, e outras coisas mais, tudo dançando, pirado, sem uma ordenação, sem nada, etc. Enfim, eles subestimaram o poder da loucura, o poder da desmesura. Então, quando o exército de Dionísio chegou, acabou com todo o exército indiano. E esse exército indiano estava duro em sua disciplina, não conseguiu resistir à questão dessa coisa da desmesura, da loucura, da embriaguez do exército de Dionísio, que é aquela fúria, aquela coisa que sai, aquela rompante, não é? Pois bem, gente, o que acontece? Um governante, ele tem que ter um decoro. Por quê? Quando ele está num cargo elevado, ele não é mais exatamente uma pessoa subjetiva, porque ele passa a ser
uma espécie de ídolo, uma espécie de imagem, de emblema, de símbolo. É fato que ele vai ser comparado com outras pessoas, com outros personagens históricos. É fato que ele vai servir de régua para medir outras coisas. Mas é fato que esse governante também sai de seu povo. Então não adianta o senhor presidente agir como o pai que quer educar seus filhos, bradando na rua o mau comportamento do filho. Por quê? Porque, afinal de contas, o filho é dele. Porque, afinal de contas, a educação vem de dentro da casa. Então, de certa forma, se o filho falha, é porque o pai, de certa forma, está falhando também na educação ou falhou na educação. Então, o senhor presidente Bolsonaro ele tem que enxergar que ele é um brasileiro, que ele não está apartado do Brasil e da brasilidade. E ele tem que ter decoro. Não convém fazer uma postagem dessa exibindo aquela cena do Carnaval de São Paulo. Todo mundo sabe que tem essas coisas. Eu acho que as pessoas têm escolhas. Se você vai para o Carnaval sabendo que tem disso, você vai porque você quer, você fez a sua escolha. Você não vai levar seu filho, sua filha, você não vai levar uma criança ali. Se você está indo, é porque foi sua escolha. E se, mesmo sem saber que isso acontece, você tem o direito de sair daquela população. Eu não sei dizer exatamente se seria adequado pensarmos em termos de, olha, isso tem que ser censurado, isso tem que ser coibido, não tem que ter bloco, não tem que ter isso ou não tem que ter aquilo. Não me parece adequado nenhuma forma de censura. E por mais que se tente fazer algum ou outro controle, isso vai trazer um problema. Um governante ignorar que faz parte do tecido ético brasileiro e se pôr numa situação apartada, como se fosse numa torre de moralidade, e ainda por cima mostrar aquela falha para outras pessoas de fora do país verem, ele dá um tiro no pé. Não é adequado, gente. Tem que ter o decoro e saber que certas coisas não se podem mostrar. E tem que se pensar em termos de correção de pai para filho. Ou seja, o que você tem que resolver com o seu filho em termos de educação, você resolve dentro da casa dele, sem espalhar e sem fazer escândalo pela rua, porque também é indecoroso. Então, não me parece adequado você expor as mazelas do seu povo. Vai falar assim, olha, o carnaval tem que ser coibido por causa disso daí que acontece no bloco. Gente, carnaval move muito dinheiro. Nós estamos vendo como tem hotéis faturando horrores aí, e como tem pessoas que são ambulantes, que vão ali e ganham muito dinheiro nesses dias. Então é outro tiro no pé em termos de economia. Vem muito turista para o Brasil por causa desse carnaval. Ok? Então eu acho que não é muito adequado se pôr numa posição de Torre de Marfim e do outro lado todo o país e se pôr numa posição anômica, como se fosse, olha, eu sou a parte, eu não sou Brasil. Então o que você é? Você nasceu no Brasil, você representa o povo brasileiro. Então a brasilidade tem um carnaval ali dentro. Não adianta você pegar e fazer um recorte de uma coisa que você considera errada e ainda numa atitude indecorosa postar aquilo no Twitter. Gente, não dá certo. Não dá certo. Então, o governante ele tem que ter o decoro, ele tem que ter o gesto com uma certa dignidade, a vestimenta tem que ter dignidade, o modo de falar tem que ter dignidade, tá? Que mais? Ele não pode falar certas coisas, ele não pode se apresentar publicamente de certa maneira. Ele não é mais um homem comum. Ele é uma espécie de representação. E por ser uma representação, uma imagem, um ídolo, ele vai ser comparado a outras coisas e vai servir de régua para outras coisas. Então, não há que se pensar que ele tem que ter humanidade, não há que se pensar que o seu governante ele tem o direito de expressar
uma coisa humana. Isso não dá. Quem faz muito isso é quem? É o pessoal que gosta de parecer amigo do povo e mostrar que é povo também, quer fazer, mostrar as intimidades, mostrar... Não, gente. Quem ocupa o poder, ele tem que pensar que deve haver uma separação entre vida pública e vida privada. Enquanto governante, ele tem uma vida pública que tem um símbolo, tem os símbolos do poder, a dignidade do poder e o decoro do poder, que eles têm que ser fielmente obedecidos. Agora, quando ele não está no exercício daquela figura de poder que ele representa, ele está na vida privada. Então, faça o que quiser na vida privada, mas não pode agir de forma indecorosa. Tem que ter o decoro da posição. Então é isso, eu espero que nossos governantes comecem a pensar e não façam como, por exemplo, Trump, que governa os Estados Unidos à base de Twitter. Meu povo, que isso, não dá certo, tá? Facebook também não é base para se governar, então não é adequado. Eu acho que tem que haver decoro na maneira de governar. Não pode, o governante não pode pegar e tratar o povo de uma maneira como se fosse extremamente próximo dele. Falar assim, olha só, o fulano está tirando a roupa, o fulano está fazendo aqui, e mostrar ainda. Não, gente, porque aí peca da mesma maneira que está acusando o outro. Então, o que é o problema na sua casa, você resolve dentro da sua casa, sem fazer alarde. É o decoro do poder. O poder tem que ser decoroso. Poder indecoroso... Então você pega o exemplo do pai que educa o filho. A bronca você dá dentro de casa, você educa dentro da sua casa. Você não vai sair fazendo alarde na rua. Por quê? Porque as pessoas vão falar assim, olha lá, ele está reclamando do filho, mas o filho é filho dele. Por quê? Porque a questão vai falar assim, a questão diz o quê, gente? Que a educação vem do pai, então o pai agiu de certa forma errado. Então, o senhor presidente, ele não deixa de ser brasileiro, ele é um brasileiro. Ele não pode fazer esse recorte e jogar toda a outra parte da nação na imoralidade, no comportamento vicioso e fazer essas polaridades novamente. Novamente o pecado da polarização, da ideologia. Você muda a ideologia e você coloca uma ideologia endurecida e aí a ideologia que está na lascividade. Então você joga meio Brasil inteiro embora e subestima o poder do exército de Dionísio. Gente, nenhum exército disciplinado consegue vencer o exército de Dionísio. Fica essa a dica. As coisas, elas têm que ser resolvidas de forma decorosa, tá? Não adianta você querer banir a dimensão demens do homem, expurgar tudo isso, porque o exército de Dionísio está pronto para brotar lá dentro e acabar com toda a disciplina do exército indiano. Ok? Então é isso. Grande abraço a todos e mais uma vez, excelentes dias. Até!